A Relíquia, Essa de Queiroz. A Relíquia, publicada em 1887, é um dos livros mais irreverentes de Essa de Queiroz, 1845 a 1900, o grande mestre da prosa realista naturalista em Portugal e um dos maiores estilistas de nossa língua. Sem nenhum favor, essa é hoje reconhecido e apreciado, mesmo fora do âmbito de nossa literatura, como o principal responsável pela definição do moderno idioma português e como um dos grandes precursores do romance do século XX. O realismo de Essa, porém, precisa ser bem caracterizado, pois é mais complexo do que sugerem as definições habituais desse estilo. Essa sabe ver o mundo de modo rigoroso, com um olhar frio e de desencanto. Mas, a exemplo de seu mestre, Flaubert, também sabe usar e abusar do humor, da ironia e da fantasia, não como atitudes opostas a de um espírito objetivo, mas como outras formas de apreensão da realidade. O realismo de Essa não exclui o quimérico e o sarcástico, como bem notou o escritor argentino Jorge Luis Borges, grande admirador de Essa, e, ele mesmo, um dos principais autores do que, em nossos dias, se vulgarizou sob o rótulo de realismo mágico. Essa observação vale especialmente para a Relíquia. O livro, por um lado, se inclui entre os grandes romances da segunda fase do escritor, a que vai de O Crime do Padre Amaro, 1875, aos Maias, 1888. Nesse período, Essa procurou fazer um inquérito à vida portuguesa, uma séria crítica das instituições, que julgava responsáveis pela decadência e estagnação de Portugal: a monarquia, a igreja e a burguesia. Por outro lado, a Relíquia pode ser considerada, junto à fábula O Mandarim, a obra mais fantasista de Essa. Sua leveza antecipa o abandono do esquema naturalista e a identifica com as obras da terceira e última fase do autor, a dos romances, como A Ilustre Casa de Ramírez e A Cidade e as Serras, em que o realismo se une ao lirismo. A Relíquia faz uma grande crítica e uma sátira hilariante do catolicismo em Portugal, por meio das memórias do narrador Teodorico Raposo, o Raposão, como as mulheres o chamam. Raposo é um jovem bacharel que, órfão, vive sob as ordens de Maria do Patrocínio, sua tia terrível e avara, casta e beatíssima, que controla a fortuna que o sobrinho espera herdar, em breve, com a morte da titi. Raposo, sabendo que há razões de família, como há razões de Estado, finge grande devoção e cumpre o desejo da tia Carola, que, preocupada com a saúde incerta, o envia como seu representante na missão religiosa de percorrer a Terra Santa. Na companhia de Topsius, um caricaturesco arqueólogo alemão que vem a conhecer, Raposo vive grandes peripécias no Egito e na Palestina. A maior delas é uma enigmática viagem ao passado, a antiga Jerusalém, que ocupa o centro do livro. Nessa viagem-sonho, Raposo assiste aos bastidores do martírio de Cristo e descobre a lenda inicial do cristianismo. A ressurreição não ocorreu. O livro se encerra com outro desmascaramento, o do próprio Raposo pela titi. Enganando-se no momento de entregar à tia, a preciosa relíquia que trouxera, a coroa de espinhos de Cristo, que forjara com Topsius, Raposo lhe entrega outra relíquia, um embrulho com a camisola de Miss Marie, uma prostituta que conhecera em Alexandria. Ao final do livro, Raposo conclui que perdera a herança da tia por não ter tido a coragem de afirmar: "Eis aí a relíquia." É a camisa de Maria Madalena, aludindo às iniciais MM. Que, num bilhete, a acompanhavam. Como é comum em Essa, há no romance cenas simbólicas, cuja função é a de explicitar as teses do autor. Essa não aceitava o cristianismo como afirmação do sobrenatural, isto é, a ideia de um Deus transcendente que criou o universo, Antônio José Saraiva. Em A Relíquia, é o próprio Cristo quem afirma a Raposo, ao final do livro: "Eu não sou Jesus de Nazaré, nem outro Deus criado pelos homens, sou anterior aos deuses transitórios. Eles dentro em mim nascem, dentro em mim duram, dentro em mim se transformam, chamo-me a consciência."